Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje, neste vídeo, vamos falar sobre a igreja de Sardes. Convido a estar acompanhando a leitura que vou fazer em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, onde diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido agora a nós fazermos uma oração, pedindo de Deus sua graça, sua bênção, e a própria direção do Espírito sobre nós nesse estudo. Oremos. Pai amado e querido, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela semana que passamos. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado que tu tem nos concedido, Senhor, diariamente. Nessa hora que virtualmente nos reunimos para estudar, Senhor, a tua palavra, pedimos que o Espírito Santo traga, Senhor, a luz aos nossos corações, seja o nosso mestre e nos edifique, Senhor, com esse estudo. Nos ajuda a compreender as tuas verdades e a tua vontade para a nossa vida através desse texto. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para estudarmos sobre a igreja de Sardes, nós vamos entender um pouco também sobre a própria cidade de Sardes. Uma das coisas que a gente hoje, quando pensa sobre cidade, a gente pensa muito na questão geográfica, né, a localidade da cidade. Mas a verdade é que a cidade ela é permeada de pessoas e logo também, consequentemente, se gera muita cultura, um jeito, um estilo de vida, né, que influencia as pessoas. As pessoas são muito fruto daquilo que é a cidade. E, consequentemente, as igrejas também se tornam, às vezes, reflexo dessa cidade. O que não deveria. A igreja ela tinha que tentar ser influenciadora da cidade e não a influenciada. Porque a igreja ela vive sobre a égide, não é, do Evangelho, do reino de Deus, onde existem os seus princípios, seus valores, o seu estatuto espiritual. Então a igreja ela deveria ser aquela que influencia a cidade. Mas como isso nem sempre acontece, e como não aconteceu na cidade de Sardes, nós vamos ver isso. Jesus ele endereçando a mensagem à igreja, trazendo muito do aspecto da cidade de Sardes. E Sardes hoje é conhecida como Sarte. Ela é uma província de Manisa, na grande Turquia, fica a oeste da Turquia, e ali perto de Esminas, perto de Tiatira, de Filadélfia, de outras cidades que também estão registradas no Apocalipse. Hoje em dia essa cidade ela é só ruínas, assim como Éfeso também. A cidade de Sardes ela teve muitas destruições ao longo da história e ela não se ergueu a ponto de hoje, né, como Esmina, por exemplo, né, ser uma cidade pujante, rica, com muitos habitantes. Não, na verdade ela é um grande museu a céu aberto, onde tem muitas ruínas hoje. Você encontra algumas colunas ainda do antigo templo de Ártemis, você encontra ali também alguns restos de uma antiga sinagoga,
uma sinagoga não da época dos apóstolos, mas uma sinagoga mais do tempo de Bizâncio, do reino oriental, do Império Romano Oriental, né? Mas assim, no passado, essa cidade ela foi uma grande capital. Ela era a capital de um reino chamado Lídia, onde também comportava Tiatira e Filadélfia como partes desse reino. E era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera por conta do minério que ali existia. Além do minério também, eles produziam bastante lã e vários outros tipos de tecidos, e isso trazia riquezas para a cidade e também migração para essa cidade, né? Nessa cidade, por exemplo, acorreu para morar nela e para se aproveitar da riqueza dela do comércio, os judeus. Os judeus eles foram uma grande leva para essa cidade de Sardes, fizeram ali morada, construíram os seus negócios ali e eles conseguiram alguns privilégios. Existem registros históricos de que eles conseguiram acordos e procurações para exercer a fé deles, para construir sinagogas, para comercializar, e até o que era proibido para outros povos, mas eles, os judeus, tinham esse privilégio, eles podiam mandar os seus dízimos, seus impostos, né, do templo para Jerusalém, né? Então eles realmente tinham bastante privilégios, talvez ali como fruto da Pax Romana. A Pax Romana era uma política que os romanos criaram para estabelecer paz, né, no seu império, dando alguns privilégios, algumas regalias, algumas liberdades para os povos dominados. No caso dos judeus, eles tinham essa liberdade na cidade de Sardes. Outra característica bem interessante dessa cidade, Heródoto, que é um historiador romano, ele disse que a moeda que nós conhecemos hoje, a forma cunhada de moeda que nós conhecemos hoje, o primeiro lugar onde foi feito esse tipo de moeda foi na cidade de Sardes. Foi o primeiro a cunhar, né, moedas com gravuras nela, né? Então ela ficou famosa pela sua riqueza, pela sua prosperidade e também por ter sido uma das primeiras cidades a cunhar as moedas. Agora, a maior característica que vai estar presente nessa carta da igreja a Sardes é que essa cidade ela era uma cidade que se sentia muito segura. Ela era construída sobre os montes e principalmente assim o seu banco, né, vamos falar assim, né, que era onde a riqueza ficava, era construída no alto de uma colina, numa acrópole, e era muito bem fortificada, muito bem segura, e o povo tinha esse sentimento de segurança, eles dormiam muito tranquilos, né, por conta dessa segurança que eles tinham, que a cidade era uma cidade muito bem fortificada e ficava no alto de colinas, o que era bem difícil para os seus inimigos conseguirem invadir a cidade. Mas em 549, Ciro resolveu ser uma dessas pessoas que ia tentar, né, invadir a cidade. Eles demoraram muito para encontrar uma estratégia de como fazer isso. Até que um dos soldados persa, né, um dos soldados de Ciro, observou que quando caiu o capacete de um soldado da cidade de Sardes, esse soldado ele teve que sair por uma pequena brecha para ir pegar o capacete dele. E aí esse soldado persa encontrou então o ponto frágil da cidade, né, a forma de entrar na cidade. E de fato todos esperaram a cidade inteira dormir, descansar e repousar tranquilamente, né, tendo essa falsa segurança. E aí os maiores guerreiros sírios invadem a cidade através dessa brecha, abre os portões, todo o império, né, persa entra ali, todos os soldados do império persa entram e domina a cidade. Isso em 549. 300 anos depois, em 214, depois também que o Império Grego tinha se dividido com a morte de Alexandre Magno, ela teve 3 grandes divisões e numa dessas divisões ficou como rei Antíoco, chamado de Antíoco III. Ele também é uma das pessoas que consegue invadir a cidade de Sardes também pela mesma abertura, pela mesma brecha, né, que era o ponto frágil dessa cidade. E então ela foi dominada 2 vezes e, ironicamente, foi dominada durante a noite, enquanto o pessoal dormia sossegado, sem vigilância nenhuma, porque eles eram a tal ponto tão confiantes de que nunca ia ser invadido, que eles, né, não colocavam nenhuma vigilância realmente ali para proteger a cidade.
Mas outra coisa que acontece durante a noite também, que pega o povo totalmente desprevenido, foi um grande desastre com um terremoto. Existe até um relato de Tácito, né, um historiador romano, que ele registra esse acontecimento no ano 17, né, o evento aconteceu no ano 17 da era cristã, e ele diz o seguinte: naquele mesmo ano, 12 cidades famosas da Ásia caíram após um terremoto durante a noite, de modo que a destruição foi total, imprevista e temível. Aí mais adiante ele diz assim: a calamidade caiu mais fatalmente sobre os habitantes de Sardes, né? Ou seja, a Sardes foi a que mais ficou destruída com esse terremoto. Então, 3 eventos, né, começou a fazer o declínio da cidade. E esse declínio aconteceu de várias formas, tanto também econômico, a população dela diminuiu, começou a ser uma cidade destruída, ela não teve outras chances de reconstrução, até o ponto que ela se tornou uma cidade totalmente irrelevante e para lá não afluiu mais ninguém e nem foi mais reerguida. E o texto que nós temos de Jesus, quando vai falar sobre essa cidade, já é uma mensagem para uma igreja que já está em falência. Assim como a cidade já estava em falência, a igreja também vai estar em falência. Também tendo um sentimento de autossegurança, de uma segurança falsa também, né? Mas a carta de Jesus começa sempre com a sua auto-intitulação, né? Ele retorna, né, no início de cada carta a igrejas que ele está enviando, aquela mesma apresentação lá de Apocalipse capítulo 1. Então ele começa dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Como ele já tinha dito lá, agora ele está dizendo que estas coisas diz aquele, uma referência a si mesmo, que tem os 7 Espíritos de Deus. Porque ele começa usando essa característica que ele já tinha dito antes, agora para esta igreja especificamente. Cada apresentação dessa que Jesus se autodescreve tem a ver com as igrejas que ele está escrevendo. É uma característica para aquela igreja. Jesus é tudo em todos. E sendo Jesus tudo em todos, então algum aspecto de Jesus é um aspecto pontual para uma igreja, não é? E no caso da pontualidade para com a igreja de Sardes, é que Jesus vai dizer que esta igreja é uma igreja que se acha viva, né? Ela tem nome de que está viva, mas, na verdade, ela está morta, né? Ainda no primeiro versículo, no final, no versículo diz assim: conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, para uma igreja que está morta, ele se apresenta com aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, porque o Espírito é vida. E Jesus é aquele que tem a vida para dar a quem está morto. Então, por isso que ele faz essa primeira apresentação. Também na continuação da apresentação, ele diz assim que tem também, além de 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas. As 7 estrelas são a liderança, os pastores, as pessoas responsáveis pelas 7 igrejas a qual ele está enviando mensagem daqui das 7 igrejas do Apocalipse, né? Então ele tem também na mão dele essas pessoas. E ele está endereçando a sua mensagem a essas pessoas, principalmente. Não só a igreja, mas principalmente ao líder da igreja. Por isso que no início do versículo começa: ao anjo da igreja em Sardes. Porque para Jesus, a falha de uma igreja começa com a falha do líder. O líder, como Paulo diz, como Tiago, Pedro, eles dizem assim que o líder que mais vai ser cobrado, que mais vai receber da parte do Senhor bênçãos, mas também vai exigir muitas responsabilidades também, porque eles são totalmente responsáveis por isso. A liderança é um fator do crescimento, a liderança é um fator da queda, né, do bem-estar ou do mal-estar de uma igreja. E aí o Senhor está dizendo: eu tenho vocês nas minhas mãos. Se eu tenho você nas minhas mãos, então eu sou o Senhor sobre vocês, e atentem para a mensagem que eu tenho para você. Faça aquilo que eu estou dizendo. Se você faz o que eu estou lhe dizendo, você prosperará. Se você desobedece o que eu estou dizendo, você, consequentemente, sofrerá os danos, as consequências disso, né? Então, Jesus é aquele que tem a vida
para quem está morto, e ele é aquele que tem também a liderança nas suas mãos, e ele gostaria de poder, né, conduzir essa liderança segundo aquilo que ele tem para a igreja também. Mas aí vamos ressaltar sobre essa questão de conheça, né, que Jesus conhece as obras que você realiza. Jesus, ele sempre analisa a igreja, ele está sempre de olho na igreja. Ele é aquele que mantém os seus olhos sobre a igreja local, não é a igreja como um todo, mas a igreja local. Então, se a igreja está bem, ele está vendo, se a igreja está mal, ele está vendo, né? A gente tem que ter essa consciência sempre de que o Senhor está de olho na nossa igreja. Se ele está de olho na nossa igreja, ele está analisando, esquadrinhando todas as coisas do que nós fazemos, do que falamos, do que pregamos, enfim, né? Quando a gente tem essa consciência, então a gente acaba também se policiando. O que a igreja de Sardes deveria fazer é se tornar vigilante, assim como Jesus vigiava ela, né? Mas eles não se vigiaram completamente, por isso eles falharam também. E aí essa igreja ela tinha a fama de estar viva, mas estava morta, né? Há muitos anos atrás eu participei de uma palestra onde o palestrante ele falava de que a maioria das igrejas estão meio que na UTI. Uma pessoa doente na UTI, ela sobrevive através de aparelhos. Por exemplo, agora, no tempo de pandemia, né, muitas das pessoas que ficaram infectadas com o coronavírus, uma das principais sintomas que tinham era a dificuldade de respiração e precisavam ali do aparelho respirador, e a gente, né, viu que no Brasil a maioria dos hospitais estavam despreparados para uma quantidade muito grande de pessoas, não tinha respirador para todo mundo, e muitas das pessoas dependiam de respiradores para poder respirar e viver. Da mesma forma, o que esse palestrante e o texto está nos colocando aqui é de que tem muitas pessoas que já estão quase praticamente mortas. Se não fosse o aparelho, elas paravam de respirar, né? E por conta disso, essa igreja, ela dependia totalmente de Jesus, mas não Jesus era o aparelho respirador. Mas eles não estavam contando muito com Jesus. Essa que era a verdade. Tem muita igreja que se acha autossuficiente. Tem muita igreja que ela vive de programas, de eventos, ela realiza várias coisas e acha que isso é o que sustenta a igreja. Tem igrejas que ela acha que se sustenta pelos dízimo alto de alguns membros ricos. A igreja ela não se sustenta por conta de dízimos altos. A igreja não se sustenta por causa da programação que ela tem. A igreja se sustenta por conta de Jesus. É Jesus o principal elemento de uma igreja estar viva ou estar morta. Se ela tem Jesus, que é aquele que tem 7 espíritos, então essa igreja está viva. Se a igreja releva Jesus, coloca Jesus de canto, então essa igreja também está morta, né? E aí Jesus começa a dar as advertências para essa igreja em forma de imperativos. Ele diz assim: fique vigiando, né? O primeiro imperativo, né, é seja vigilante. Para uma igreja que está morta, uma das expressões simbólicas também que é dado para a morte na Bíblia é o dormir. Então esta igreja ela estava em profundo sono. E para quem está em profundo sono, a recomendação primeira é seja vigilante. Vigilância é o estado de estar acordado, né? É o estado de estar desperto. E é isso que o Senhor está pedindo para a igreja: esteja vigilante, esteja desperto, acorda, porque você está realmente numa sonolência profunda. As coisas estão acontecendo e você não está vendo, né? Existe morte na tua igreja e você não está vendo, né? Ser vigilante é a primeira coisa que o Senhor pede dessa igreja. Vigilância igual àquela das 10 virgens, que na verdade 5 estavam vigilantes e 5 estavam dormindo. Quando o Senhor vem, só quem estava preparado é quem estava acordado. Quem estava dormindo não estava preparado. Foi pego de surpresa. E por isso também não pôde participar das bodas, não pôde participar da festa com o noivo, né? O Senhor, Ele quer que a sua igreja, a sua noiva, esteja acordada e com suas lâmpadas acesas.
para esperar o Senhor. Né? Segundo o imperativo que tem no versículo 2 ainda é fortaleça, né? Ou consolida, dependendo da sua tradução. Fortalecer ou consolidar. Fortalecer ou consolidar é tornar a pessoa estável. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, ou uma pessoa que já é crente há muito tempo, mas ela está, né, cambaleando na fé, é necessário que a liderança da igreja fortaleça, consolide essas pessoas, dê mais estabilidade a ela, através de um ensino mais robusto da palavra de Deus, através da oração, através das disciplinas espirituais. Oração, estudo a palavra, disciplinas espirituais ajuda a fortalecer, ajuda a consolidar os fracos na fé, os cambaleantes na fé, aqueles que estão já com a sua fé já bem debilitada. E aqui no texto, o Senhor está mandando fortalecer o restante que estava para morrer. Tem uns que já estão mortos, tem uns que não adianta mais aparelhos respiradores, e tem aqueles que estão na UTI vivendo sobre o aparelho, e sobre esses restantes, né, que está para morrer, o Senhor pede que fortaleça, que consolide, que revigore, que aviva essas pessoas. Né? Muitas igrejas falam sobre a importância de um avivamento, não é? E de fato esse avivamento ele é necessário. A igreja tem que estar sempre avivada, sempre animada, sempre na presença de Deus, buscando a Deus, fazendo a missão de Deus. Né? Igreja avivada é isso, é uma igreja evangelística, é uma igreja que está sempre operante na obra do Senhor, é uma igreja que sempre busca intimidade com Deus naquilo que eu acabei de falar, oração, estudo da palavra, exercícios espirituais. Né? Então essa igreja, né, aqui tinha um restante. Esse restante precisava ser fortalecido, precisava ser consolidado. Né? E aí Jesus faz uma crítica, né? Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Não existe integridade. Eu gosto muito de uma conceituação sobre santidade que dizia que ser santo é ser íntegro, é ser inteiro. Porque nós fomos chamados pelo Senhor para viver inteiramente para Ele. Essa integridade para o Senhor. Aquele que é íntegro, ele não está manchado, ele não está sujo, ele não está se corrompendo com outras coisas. Ele está inteiro voltado para o Senhor. É aquilo que Jesus diz, né? Em primeiro lugar, o Rei de Deus e a sua justiça. Então, o íntegro, o santo, é aquele que está envolvido, né, realmente com o reino de Deus. E aqui estava faltando essa integridade. Com certeza existia aqui algum aspecto de espiritualidade na vida deles, mas também misturada com outras coisas. Uma coisa que a gente acha interessante na igreja de Sardes é que aqui Jesus não faz referência, por exemplo, à sinagoga de Satanás, a falsos profetas, a nicolaítas, a pessoas como Balaão, né, como Jezabel. Não tem essas figuras na igreja de Sardes. Por quê? Porque o que o texto está mostrando aqui é que para uma igreja que já está morta, não é? Ela não vai ser ameaçada por Satanás. Não é? Ela também não está sofrendo perseguição, essa igreja, porque para uma igreja que está morta, ela não vai sofrer, não é, ameaça de martírio. Ela já está morta. Não é? Então, essa igreja tem essa característica muito interessante de que ela mesma estava se prejudicando. Ela mesma que estava perdendo o foco, ela mesma que estava se distanciando do Senhor, ela mesma que estava se corrompendo, sem nenhuma ameaça externa, não é? E sem nenhuma ameaça de lobos, de joios, de outras pessoas que poderiam trazer prejuízo à igreja, como a Jezabel dos textos anteriores, como os nicolaítas, como aqueles que caíram na doutrina de Balaão. Não é? Isso é uma coisa bem interessante para nós observar. Mas às vezes a igreja não está sofrendo ameaça nenhuma, mas ela já está fria. Ela mesmo é uma igreja que não busca mais o Senhor, que ela não busca avivamento, ela não está tão operante na obra de Deus. As suas ações, elas não são íntegras diante do Senhor. Não é? E era o que estava acontecendo nessa igreja. Né? Nós temos que analisar, às vezes, essas questões, porque a gente fica muitas vezes seguros, como essa igreja se sentia segura. A gente se sente seguro porque a gente não tem aqui ameaças externas. Mas também, quando vai olhar, a igreja ela não cresce, ela é fria espiritualmente, ela não tem obras
que glorifiquem a Deus. Ela vive o ritualismo. Os cristãos ali nessa igreja são nominais, né? O cristianismo nominal é isso. Tem nome de Jesus, mas ela não faz muita coisa pelo reino de Deus. Essa igreja ela não fazia muita coisa pelo reino de Deus e o que fazia não tinha integridade. Era corrompido. Era isso que o texto estava dizendo para ela. E aí o Senhor diz a essa igreja o seguinte, né? Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu e guarda-o e arrependa-se. Então o Senhor traz a lembrança para esse povo, olha, se lembra do que você ouviu, se lembra das pregações, das mensagens, daquelas mensagens que fundou a igreja, né? que trouxe vida para a igreja, que fez a igreja existir. Essas mensagens que eram espírito e vida, essas mensagens têm que animar vocês, lembrem-se dela. E guarde essa mensagem. Paulo fala muito sobre essa questão de a gente guardar a doutrina, guardar a tradição que recebemos. E aqui, quando eu falo tradição, é a tradição dos apóstolos, a tradição bíblica. Não é? Nós, como igrejas, temos que ser tradicionais nesse ponto. Tradicionais no sentido de que nós temos que guardar, preservar, conservar a palavra de Deus, porque ela é a nossa tradição. Não é? Ele não está se referindo aqui à tradição de costumes, de épocas, está falando aqui da tradição bíblica, né? Nós temos a tradição bíblica. Paulo fala aos Coríntios, quando vai falar sobre a ceia, né? A tradição que eu recebi do Senhor é que também transmiti a vocês. Na morte, né? Na noite que Jesus foi traído, tomou pão, pegou o cálice, aquela coisa toda, né? Então essa tradição que Paulo recebeu dos apóstolos, ele estava perpetuando na igreja de Corinto, porque foi os fundamentos que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Da mesma forma, ele está dizendo aqui para a igreja de Sardes e para a igreja do século XXI também, guarda a tradição, aquilo que foi fundante para a igreja, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é fundante, nós temos que nos lembrar sempre dele, vivê-lo, guardá-lo e praticá-lo sempre, para que a igreja ela tenha vida e vida com abundância. É o Evangelho que proporciona vida com abundância. E ao trazer a lembrança, o Evangelho, ao trazer a lembrança aquilo que ouviu e guarda, arrependa-se. Arrepender é voltar mesmo, né? É voltar para isso que Jesus está mandando aqui, né? Voltar para o Evangelho. Se arrepender é retornar ao próprio Cristo e à sua mensagem. É isso que o Senhor quer para ela. Aí mais uma vez ele diz, né? Dá uma palavra de alerta, diz assim, se você não vigiar, virei como um ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Assim como no passado a cidade de Sardes, né, ela ficou totalmente desprotegida, com um sentimento de falsa segurança e dormiu um sono profundo, né, dessa segurança, eles foram invadidos, né, pelo exército persa, depois pelo exército de Antíoco. Ela sofreu, né, a calamidade de um terremoto sempre à noite, sempre quando ela estava dormindo. O Senhor está dizendo para essa igreja também, olha, se você não vigiar, se você não se manter acordado, né, vigilante, desperto, eu virei como um ladrão. Né? Você de modo nenhum saberá em que hora eu virei, né, para a sua destruição, contra você. Né? A igreja tem que estar sempre desperta, né? Ela tem que estar com sua lâmpada acesa, sempre acordada, mantendo-se vigilante. E a vigilância da igreja ela estar sempre examinando a Sagrada Escritura para não se deixar viver o sono da ignorância, o sono do erro, da falsa doutrina, da inoperância. Né? Então esse sono a gente não pode cair no sono da inoperância. O sono da falta de busca de Deus, a falta da mensagem pregada do Evangelho. Né? Se essas coisas não estiverem presentes, o Senhor virá contra a igreja. Nós gostamos muito daquele texto, né, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a gente se sente muito seguro, porque se Deus é por nós, o Todo-Poderoso, nada pode vir contra nós. Né? O problema é que o Senhor é pela igreja que está vigilante. Porque a igreja que não vigia é o próprio Senhor que está contra ela.
As ameaças externas não são poderosas para destruir a igreja que tem o Senhor como Senhor. A ameaça da própria igreja que não vigia é uma ameaça contra si mesma. E ela tem o próprio Deus contra ela, né? Então, para que o Senhor não seja contra a igreja, nós temos que fazer isso que Jesus está dizendo. Ser vigilante, estar desperto, operante sempre na obra espiritual e na obra do Senhor, né? Aí o versículo 4 vai continuar dizendo o seguinte: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Se antes as obras de algumas pessoas ali não eram íntegras, eram corruptas, estavam manchadas, por outro lado tinha um grupo muito pequeno, era pouco, mas tinha, né? E essas pessoas tinham uma prática mais íntegra, a tal ponto de que eles não contaminaram as vestes deles, não sujaram, não mancharam as vestes deles. A alusão das vestes, né, limpas e brancas é de uma prática de uma vida íntegra e santa diante do Senhor, que condiz com a vontade do Senhor, que condiz com o Evangelho do Senhor. E por conta desse pessoal se manter íntegro, não se corromper, não manchar as suas vestes, eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. São dignas disso. O Senhor está louvando esse grupo aqui. Um grupo que se manteve vigilante e que se manteve íntegro diante dele. Isso é muito importante para nós e a gente se deixará influenciar por essas pessoas que não se corrompem, por essas pessoas que não se mancham. Porque Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, que o Senhor vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula nenhuma, né? Então, quem é que estava esperando o Senhor e quem ia encontrar o Senhor aqui, né, nessa condição de sem mácula, era esses um poucos. Eu espero que nós, queridos irmãos, sejamos como esse um poucos, né? E aí tem uma mensagem até interessante sobre isso, né? A ideia de que a gente não tem que sempre buscar as massas, fazer o que a maioria faz, porque nem sempre a maioria está certa. Às vezes é a minoria que está certa, né? No caso aqui era a minoria que estava certa. Aqueles que se iludiam correndo atrás das massas, da multidão, aqueles que faziam o que todo mundo faz, eram que estavam fazendo obras que não eram íntegras diante de Deus, como Jesus está dizendo, né? Mas esse pouco aqui, eles eram dignos do próprio elogio de Cristo Jesus. Que nós sigamos os que estão certos, sempre. E às vezes vai ser a minoria. E no versículo 5, o Senhor diz: o vencedor será assim, vestido de branco. O prêmio dele vai receber as vestes brancas, que é o símbolo da sua pureza. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Essas duas coisas aqui é importante, porque são sentenças judiciais. Nas sentenças judiciais, se entende que uma pessoa, por exemplo, ia ser presa, tirava-se a roupa dessas pessoas para mostrar as suas vergonhas, para envergonhar as pessoas. Todo prisioneiro tinha que ser envergonhado. A primeira forma de envergonhar os prisioneiros era tirando as vestes delas. Assim como aconteceu com Jesus quando foi crucificado. Tirar as vestes de Jesus também para envergonhá-los e expô-lo, né, diante das pessoas. No caso daqueles que serão vencedores, não vão ser envergonhados, pelo contrário, serão vestidos. E vai receber essas vestiduras do próprio Senhor, brancas, símbolo da sua santidade, a qual viveram toda a sua vida. Segunda ação judicial que Jesus está colocando é de que de modo nenhum apagará o seu nome do livro da vida. Tem textos, né, em Isaías, por exemplo, que fala dessa questão judicial, que existe um livro e que o Senhor vai escrever o nome das pessoas nesse livro. No passado, quando uma pessoa era condenada, por exemplo, era riscado o nome dos registros de nascimento, excluindo essa pessoa do seu povo. No caso aqui, Jesus ele está permanecendo com essas pessoas como povo de Deus e cujos nomes estão escritos no livro da vida, né? Tanto a palavra livro quanto a palavra vida estão com suas iniciais em maiúscula para falar desse grande livro que está escrito todos os eleitos de Deus e que venceram com a ajuda do próprio Senhor, né? E outra coisa que ele vai dizer também
é que se existia algumas pessoas que não tinham obras íntegras diante de Deus, esses vencedores, pelo contrário, né, serão exaltadas diante de Deus. Jesus vai ser testemunha dessas pessoas e vai confessar essas pessoas diante de Deus. Quando ele diz assim, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Né? Antes, Jesus estava sendo testemunha de pessoas que não foram íntegras diante de Deus. Agora, ele vai ser testemunha. E não existe maior testemunha, mais verídica, mais recomendada do que a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai ser testemunha dos vencedores, vai confessar o nome dessas pessoas diante do Pai e diante dos anjos. Isso aqui é uma exaltação de todos os vencedores diante de Deus. E aí ele encerra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós aprendemos com essa mensagem à igreja de Sardes é que a igreja do Senhor, ela corre sempre o grande risco de ter uma falsa segurança, de achar que ela está certa diante de Deus, mas na verdade ela ser morta, de ela estar praticando aquilo que não condiz com o que o Senhor exige da sua igreja, que está pautado nos seus evangelhos. Nós, como igrejas do Senhor, temos que estar sempre vigilantes, estar sempre com essa lanterna acesa, não é? Vasculhando os cantos da igreja, vamos usar essa analogia, né? Vasculhando os cantos da igreja para saber se está tudo certo, se está tudo correto, se está tudo no lugar conforme o Evangelho pede da igreja. Se nós somos operantes, se nós buscamos a Deus, se nós lemos e estudamos a palavra para viver por essa palavra, se nós praticamos essa espiritualidade, temos que estar sempre vigilantes, né, nessa condição. Saramago, ele dizia uma frase assim que para você olhar a ilha, você precisa ficar fora da ilha, né? Então, às vezes, a gente precisa ir do outro lado da rua, né? Usando essa metáfora, né? Precisamos ir para o outro lado da rua e examinar de vez em quando a igreja. De tempo em tempos, analisar a igreja. Quais são os caminhos que nós estamos tomando? Quais são as mensagens que temos pregado? Como é que está o povo de Deus na questão da fé, da espiritualidade? O povo está bem consolidado? O povo está fortalecido pela palavra, né? O povo está tendo intimidade com o Senhor, está adorando a Deus, está glorificando a Deus. Enfim, existem muitas formas de nós analisarmos a igreja. Nós temos que fazer aquelas análises SWOT, né? SWOT é uma expressão de uma ferramenta que é usada em empresas para saber como é que a empresa está, pontos fortes e pontos fracos da empresa. Então a igreja precisa fazer essas análises, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, onde ela está bem segundo o Evangelho, onde ela está mal, né? E nessas análises a gente poder nos corrigir para que nós sejamos aquele que seja encontrado por Jesus como um pouco dos fiéis, um pouco daqueles que não contaminaram as vestes, o pouco que, quando o Senhor procura adoradores, encontra adoradores, né? Esse um pouco que está pregando o Evangelho, que está fazendo a missão do Senhor, né? Nós temos que ser esses um pouco que está sendo elogiado aqui por Sardes. Uma igreja que realmente, né, está sempre se vigiando, sempre se analisando, para continuar operante, lendo a palavra, sempre em oração ao Senhor e praticando, né, a espiritualidade bíblica, e assim ela está sempre avivada, desperta, né, diante do Senhor nosso Deus. Queridos, essa é a mensagem para a igreja de Sardes, para a igreja do século XXI. Né? A igreja do século XXI, e com certeza, não todas, a gente não pode generalizar, mas existem muitas igrejas que estão na mesma condição de Sardes. E aí, não é papel nosso, não é papel meu ficar apontando quais são essas igrejas. O papel meu e o papel nosso é nós analisarmos a nossa igreja. E ao analisar nossas igrejas, né, a gente ser igreja, né, que vigia, que fortalece os fracos na fé, que é operante na missão do Senhor, que não se mancha, que não manche as suas vestes. Esse é o nosso papel, olhar para nós mesmos. E façamos isso. Olhemos para nós mesmos. Que Deus abençoe e até a próxima aula.